A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, estudando aqui o ensinamento da Palavra de Deus, e sempre surge alguns questionamentos, e este questionamento foi a respeito da Quaresma. Alguém me questionou se de fato temos que seguir a questão da Quaresma ou não. Mas eu sempre gosto de analisar os textos, analisar o ensinamento do Senhor Jesus, porque tudo que eu vou falar tem que ter base bíblica. Tem mais de 40 anos que eu estudo a Bíblia, que eu não só leio, eu estudo, eu examino, gosto de analisar minuciosamente tudo aquilo que eu vou ler. Eu não leio apenas um versículo isolado, porque isso é um erro teológico, exegético, um erro hermenêutico. Então nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso, é um erro gravíssimo quando nós fazemos, pegar um texto isolado e usar ele como base para formar uma doutrina, um ensinamento. Então precisamos fazer uma exegese do texto. E a primeira coisa que eu faço quando alguém me questiona, então como perguntar sobre a questão da Quaresma, e eu pergunto de volta. Jesus Cristo ensinou alguma coisa a respeito da Quaresma, ou seja, ele deu alguma orientação, instrução, um ensinamento específico sobre a Quaresma? Talvez você vai, não tendo entendimento, às vezes ouviu apenas falar, nunca procurou analisar as coisas. Então, quando nós não analisamos os estudos, aí nós não conhecemos a verdade, então não somos libertos, continuamos na escravidão. Precisamos conhecer a verdade. Então, qualquer assunto nós precisamos analisar cuidadosamente, não é só ficar pelo que nós ouvimos falar, não. Precisamos analisar, estudar para ver se de fato tem base bíblica ou não. Porque se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que seguir a Cristo. Não é a tradição religiosa. Porque alguém vai, mas a minha igreja... Não interessa a tua igreja. A igreja pode ter ensinado, eu quero saber se Jesus ensinou. Então, o que foi que Jesus ensinou sobre a Quaresma? Porque a pessoa, mas ele jejuou 40 dias. Não, mas isso aí não quer dizer que ele está ensinando sobre Quaresma. Ali foi um propósito, tem nada a ver com Quaresma. Moisés passou 40 dias, 40 noites e tal. O dilúvio foi 40 dias, 40 noites, mas não tem nada a ver com Quaresma. Que lá é outro propósito, outra mensagem, outro objetivo. Jesus não falou que nós deveríamos fazer Quaresma. Então, a resposta está aí. Nós não somos obrigados a seguir Quaresma. Quem quiser seguir as suas tradições, tudo bem que siga. Eu prefiro seguir a Cristo. Porque eu não sou seguidor de religião. A religião não vai me levar para o céu. Nenhuma. Então, se eu for seguir a religião, eu posso cair lá no abismo, no inferno, com religião e tudo. Agora, Cristo não. Cristo nos garante a salvação. Então, eu sou seguidor de Cristo. Então, tem que ver o que foi que Jesus ensinou. Se Jesus não ensinou nada, por que eu vou inventar? Inclusive, a Quaresma é uma invenção humana. É uma invenção humana. Isso é história, tá? Você pode ler a história da igreja que você vai ver que foi criada em 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Reuniu as pessoas, vamos criar isso aqui assim para tal objetivo. Então, foi criado pelo homem, não por Jesus Cristo, não a orientação de Jesus. Se fosse a orientação de Jesus, desde os primeiros momentos da igreja, estariam sendo ensinados, estariam sendo obedecidos, estariam no Atos dos Apóstolos, estariam nas cartas de Paulo, mas não tem. Foi uma coisa criada depois, posteriormente, então não sou obrigado a seguir. Quem quiser seguir, tudo bem, que siga, mas é você aí com você e Deus, né? Vai prestar conta a Deus. Então não tem que seguir tradição religiosa. Porque os próprios apóstolos, que muitas vezes a pessoa dá tanta ênfase, às vezes fala do apóstolo Pedro e de outros apóstolos, que é aquela coisa, né? E por que não obedece, não segue o exemplo de Pedro? Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29, ele disse assim, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então estou aqui procurando, me esforçando a obedecer a Deus, não aos homens. Não o ensinamento do homem, não aquilo que o homem inventou. Certo? É uma orientação que estou passando para você da parte de Deus. Eu não tenho nenhum interesse de criticar religião, igreja, não. Eu tenho um compromisso com Deus de ensinar a verdade, porque Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Alguém precisa ensinar a verdade. Então está aí, eu estou ensinando aquilo que o Senhor Jesus ensinou, e ele disse lá, inclusive, aquilo que às vezes ele mandou fazer, as pessoas não fazem.
O que ele não mandou, as pessoas ficam inventando para fazer. Não faz o que ele mandou e fica inventando coisa para talvez, não sei qual o objetivo, mas porque segundo as informações, quaresma significa um tempo de penitência, de sacrifício, um tempo de algo assim. Fazer penitência, inclusive, para receber perdão de pecado, para diminuir, talvez, o pecado, as dívidas, né, digamos assim, para se aproximar de Deus, mas isso está errado. Porque nenhum sacrifício nosso, nenhuma penitência nossa vai reduzir o nosso pecado. Pode até, se a pessoa já tiver uma comunhão com Deus, pode aumentar a nossa comunhão com Deus, mas com relação ao pecado, não. Não vai, porque nenhum sacrifício nosso perdoa o pecado. Então, Jesus ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então, temos que fazer o que Jesus está mandando, não o que ele não mandou fazer. Não o que ele não mandou fazer. E ele disse assim em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele disse, misericórdia quero e não sacrifício, não holocausto. Eu não quero sacrifício, eu não quero penitência, eu quero misericórdia. Nós temos que ser misericordiosos, e essa misericórdia o Espírito de Deus coloca na nossa vida. Não é através do esforço humano, porque aí fala, na quaresma não pode comer carne, não pode fazer isso. Não, quem disse que não pode? Jesus falou alguma coisa que não pode? Então deixa de ser enganado, meu irmão, minha irmã. Se desperta, acorda para a vida, acorda para a realidade. Você pode comer o que você quiser. Você está em Cristo, você é um servo de Cristo, você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser. Jesus não está proibindo nada disso, tem um mandamento de Jesus não. Então, se você é um seguidor de Cristo, então deixa dessas besteiras. Mas se você quiser seguir, esse problema é teu. Mas eu estou falando a verdade. Se você quiser ouvir a verdade, ser liberto, que ouça. Mas se você não quiser ouvir também, é problema teu. Mas eu tenho que falar a verdade. Deixe dessas besteiras. Você pode comer carne o dia que você quiser, a hora que você quiser. Não existe negócio de quaresma. Jesus não ensinou isso. Então, pare de obedecer a seres humanos. Esse é o meu conselho. Você aceita se quiser. Mas o meu conselho é pare de obedecer conceitos humanos e obedeça a Jesus Cristo. Ele disse aqui em Mateus 15, versículo 8 e 9, diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, quem segue preceitos de homem, está o quê? Adorando a Deus em vão. Está adorando a Deus em vão. Então, pare de seguir doutrinas de homem, vão seguir a doutrina de Cristo. Porque lá em Isaías mesmo, já dizia, Deus falando através do profeta, eu estou cansado dessas ofertas, dessas comemorações de vocês, já estou cansado dessas festas de vocês, já não aceito, já não suporto mais, porque a hipocrisia, porque não está sendo feito do fundo da alma, está sendo feito porque está sendo pressionado ou sendo imposto por alguém. Então nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E outra coisa que alguns versículos que eu mencionei, que eu anotei aqui para mencionar para vocês nesse estudo, porque é o seguinte, as pessoas ficam falando de purificar e tal. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo? Então por que você está seguindo essas coisas do passado? Por que você está seguindo ensinamentos de homem e não a de Cristo? Deixe de seguir o ensinamento dos homens e siga o ensinamento de Cristo. Porque, veja bem, para purificar o pecado, para santificar a nossa vida, o que a Bíblia nos diz? Eu sempre gosto de ensinar, de falar, mostrando o texto na Bíblia para dizer que eu não estou inventando, não é eu que estou ensinando, não, é a palavra de Deus, é a Bíblia que está ensinando, não sou eu não. Agora você acha que a Bíblia está mentindo?
Quem tem mais autoridade, Jesus Cristo ou a tradição religiosa? Pense um pouquinho aí e me responda. Quem tem mais autoridade, Jesus Cristo ou a tradição religiosa? Então você escolhe seguir a Jesus Cristo ou a tradição religiosa. Primeira epístola de Paulo, aliás, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 e o 9. O 7 diz assim: se porém andarmos na luz, vou posicionar a Bíblia aqui de outra forma. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, quer dizer, Jesus, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então você acha que o sangue de Jesus Cristo não é suficiente para purificar nossos pecados? Você tem que fazer mais penitência? Você precisa adorar a Deus em espírito e verdade. Porque Jesus diz que não quer penitência, não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Misericórdia é um ato, é um dom concedido por Deus. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que não possa purificar, está dizendo aqui, todo pecado. O versículo 9 diz assim: se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu não tenho que fazer outra coisa a não ser me render aos pés de Cristo, a não ser crer em Jesus Cristo, a não ser seguir os mandamentos de Jesus Cristo. É ter uma experiência do novo nascimento, não ser apenas religioso, mas ir além da religiosidade. É se aproximar, estar na dimensão espiritual, na dimensão celestial em Cristo Jesus. Porque religião não nos leva ao céu. Nicodemos era um homem super religioso. Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino do céu. Então não adianta, pode fazer quaresma, pode fazer sacrifício, pode fazer jejum, comer carne ou deixar de comer carne, isso não vai valer nada se você não nascer de novo. E esse novo nascimento só acontece através do ensinamento de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa abrir o teu coração, abrir a tua alma, a tua mente, para receber esta palavra que pode penetrar até a nossa alma, nosso espírito e mudar a nossa vida, nos dar essa nova experiência, a experiência do novo nascimento e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero ler mais um versículo aqui, ou alguns versículos, que se encontra em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 23 a 28. 9, 23 a 28. Que diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a ele superior. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para que oferecesse a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entra no santo do santo com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como 28, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que guardam a salvação. Então Jesus ele já ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Uma vez por todas. Para sempre. Esse sacrifício de Cristo vale para sempre. Para aqueles que de fato creem em Jesus Cristo. Para aqueles que de fato têm fé em Jesus Cristo.
para aqueles que de fato são seguidores de Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Não adianta fazer tanta penitência em um período de tempo e depois viver de forma desregrada, viver de forma desobediente, desobedecendo aquilo que Jesus mandou. Então, leia os evangelhos e siga, veja o que Jesus está ensinando, veja o que ele está mandando, porque Lucas 6,46, por que me chama de Senhor e não faz o que eu vos mando? Então, por que você está chamando Jesus de Senhor, mas não faz o que ele manda? Então, estuda, examina as Escrituras aqui, o que Jesus ensinou, os evangelhos de Jesus, para ver o que foi que ele ensinou. E siga, se você de fato tem Jesus na tua vida, se você é um servo de Cristo, se você é um discípulo de Cristo, então siga o ensinamento de Cristo e não a tradição religiosa. Mas como eu falei, se você não quiser guardar a verdade, se você preferir a mentira do que a verdade, então siga a mentira. Siga a mentira, mas só que depois você vai ter consequências terríveis e não vai dizer que não foi avisado. Então é um aviso. Toma posição na tua vida. Toma posição na tua vida. Aceita de fato a Cristo, a fé em Cristo na tua vida, que vem através da palavra, não é através de religiosidade, é através da palavra que a nossa fé é gerada. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa de fato seguir os mandamentos de Jesus e não uma tradição religiosa. Amém? Meu abraço, até o nosso próximo estudo.